A paz do Senhor Jesus a todos que verem e ouvirem este vídeo. Essa semana eu iria colocar os vídeos sobre os sinais que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas nesta manhã, a hora que peguei o aparelho para poder gravar os vídeos, o Senhor me deu outra mensagem que fala sobre a fé. Na Bíblia, é repetido 4 vezes uma frase, e esta frase é: o justo viverá pela fé. A mensagem que o Senhor me deu hoje é para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mas que tenhamos fé e que tenhamos a certeza daquilo que esperamos, embora não vemos que irá se concretizar. Mas o que é ter fé? Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é certeza, é a confiança total em Deus, que Ele vai fazer o que Ele prometeu em Sua palavra nas nossas vidas. A fé é o fundamento da nossa crença em Deus. Deus é fiel à Sua palavra e nunca sai do controle das nossas vidas. Deus não perdeu o controle de nada e nunca vai perder. É a fé fortalecida que nos mantém de pé quando vêm os desafios, as tribulações. Ficamos de fé porque confiamos que Deus está conosco. A carta de Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, ela nos mostra de como devemos usar a nossa fé, que é sem duvidar. Está escrito assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e Ele lhe concederá. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A nossa fé tem que ser firme, mesmo que seja pequena, como diz o nosso Senhor Jesus, mesmo do tamanho de um grão de mostarda. A fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mateus 17:20. A mensagem de hoje é fé. Agora eu entendi porque o Senhor colocou essa mensagem hoje pela manhã, que nós vamos precisar ter fé. A nossa fé tem que ser inabalável. Nós temos que crer no Senhor. Todos nós que escolhemos viver pela fé, podemos experimentar uma fé sólida que não se abala com as circunstâncias. Nós devemos crer na palavra de Deus, confiar até o fim na palavra de Deus, que Ele irá cumprir tudo aquilo que está descrito, que Ele deixou para nós. Nós devemos depender de Deus, ler a palavra do Senhor, ministrar em nossos corações e na vida daqueles que estão ao nosso redor, obedecer a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo falar dentro de cada um de nós. Pois a nossa fé não está baseada naquilo que nós podemos ver, mas no impossível, naquilo que nós não enxergamos, mas que temos a certeza que irá acontecer.
acontecer. E isto, meu irmão, é viver pela fé, é acreditar em Deus e na sua palavra. Em Mateus 14, 28, 29 está escrito assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. E a atitude de Pedro ao fazer isso nos mostra que quando nós cremos, nós não olhamos para as circunstâncias e não perdemos a nossa paz. Afinal, nós sabemos que o nosso Deus é fiel para cumprir as promessas que nos fez. Crer e confiar são atitudes que caminham lado a lado. Quando acreditamos na palavra de Deus, conhecemos quem é Deus, quem Ele é, e aprendemos também a confiar no que Ele diz, através da sua palavra. Em Romanos 10, versos 17 está escrito: a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus nos ensina a depender totalmente dele, porque nos garante que ele trabalha em favor daqueles que o amam. Isaías 64, verso 4. Quem vive pela fé obedece à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus. Irmãos, sabemos que obedecer à palavra de Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, não é fácil. Há momentos em que a nossa carne grita para ser ouvida, porém a única maneira de sermos bem-sucedidos é ouvindo a voz de Deus e não a voz do mundo. É ser guiado pelo Espírito. Vemos, meus irmãos, que Jesus, ao comparar a nossa fé com um grão de mostarda, ele nos ensina que precisamos cuidar e cultivar bem da nossa fé. A fé nos encoraja a vencer os desafios que se apresentam dia após dia. Ela nos dá direção, nos dá paz e sabedoria sobre como agir em cada momento. Então, meus irmãos, o conselho que o Senhor nos dá hoje é: em vez de nos preocuparmos com os obstáculos e achar que eles são intransponíveis, nós devemos decidir colocar a nossa fé em ação, usar a nossa fé. Jesus, ao falar que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, ele nos mostra que nós temos a fé suficiente, a fé que precisamos para vencer os obstáculos de cada dia. Por isso, meus irmãos, fortaleçam todos os dias sua fé, lendo a palavra do Senhor, orando, pedindo ao Senhor Jesus que interceda por nós, ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça, que aumente a nossa fé. Porque se olharmos pelos olhos da fé, não ficaremos apavorados, porque nós vamos entender que lá na frente a vitória já está garantida. Ela já está lá. Só basta que passemos esses obstáculos para poder tomar posse da nossa vitória. No próximo vídeo eu falarei sobre os sinais que o Senhor Jesus nos deixou para a sua vinda. Maranata, Shalom.